Muito bem. Voltando aqui, a gente vai falar sobre outro tipo de modificação epigenética, agora relacionada às estonas. Então, vocês estão lembrados que a fita de cromatina, ela está envolvendo várias estonas, né? Ela vai se compactando pela conformação sobre grupamentos de estonas que formam os nucleossomos, e esses elementos vão formando zigue-zague, então a fita vai ficando cada vez mais compactada, em conformações cada vez mais fortes, para fazer toda a configuração 3D que tem o cromossomo, certo? Então, que modificações ocorrem na estona? As principais proteínas presentes nos nucleossomos são os complexos de 8 estonas. Então, tá aqui, ó, para vocês verem as 8 estonas, formando esse grupo forte aqui, a fita de DNA em volta da estona, e essa outra estona H1 aqui, que vai fechando cada um desses nucleossomos aqui, fazendo a compactação. Certo? Então, eu posso tanto fazer uma maior abertura, porque a estona se torna mais apta a deixar o DNA mais longe dela, ou a gente pode fazer uma ação contrária, né? Então, o DNA fica mais colado ainda na estona, e aí fica mais difícil de enzimas de transcrição atuarem sobre a fita do DNA. O que pode acontecer aqui com a estona? Ela pode sofrer acetilação, ou seja, é a adição de um radical acetil, tanto em lisina, tá? Quanto em outras localizações, embora a lisina seja aquela que é mais fácil de ocorrer a inserção de acetil. Tá? Quando a acetil é colocada na lisina da estona, pode acontecer uma modificação que é transitória. Então, acontece essa modificação e depois a modificação é removida. Tá? A acetilação e a desacetilação pode acontecer em momentos específicos. Pode também ter a metilação das estonas. E aí a mesma coisa, radical metil, que a gente já falou, é adicionado e agora existem outros elementos que favorecem essa adição. Então, geralmente ocorre na lisina, na arginina, tá? E são, no caso da metilação, marcas mais de longa duração. Então, ficam inseridas na estona por períodos mais prolongados. A fosforilação também pode acontecer, aí acontece mais em serina, e a ubiquitinação, que é a adição de vários aminoácidos, né, de longas fitas que vocês estão vendo aqui, ó, longas fitas em regiões da cauda N, amino terminal da estona. Então, várias colocações aqui de ubiquitinização sobre essas estonas. Okay? Então, esses são os 4 processos pelos quais as modificações que ocorrem nas estonas se dão. Vamos olhar as duas principais, tá? As mais comuns são acetilação e metilação. Então, aqui mostrando para vocês a acetilação e desacetilação. Tá? Então, o que acontece na acetilação? Incorporação de um radical acetil, tá? Acontecendo na lisina. Então, olha aqui, uma lisina e, nesse caso aqui, a lisina com essa acetil, né, colocada aqui. Nesse caso, existem enzimas específicas também, são as estona-acetiltransferases, que fazem a incorporação, e as estonas desacetilases, que fazem a remoção. Isso aqui fica acontecendo de forma bastante contínua, né? Então, acetilação e desacetilação acontece o tempo todo nesse componente. A acetilação e a desacetilação, elas favorecem a modificação das estonas quando a fita de DNA que está sobre a estona precisa sofrer transcrição e voltar depois a ficar silenciada. Tá? Então, quanto mais acetilação tiver nas estonas, maior o favorecimento da expressão gênica. Então, o radical acetil, ele deixa a fita mais longe da estona, ele abre um espaço entre a estona e a fita de DNA. E isso faz com que a ligação da estona seja mais enfraquecida e aí as enzimas de transcrição conseguem atuar de forma mais simplificada, mais fácil, tem área para atuação. A desacetilação faz o contrário, remove o radical acetil e aí então a fita fica mais colada na estona. Então a transcrição se torna mais dificultada. Então aqui vocês estão vendo, ó, a lisina,
ocorreu uma acetilação pela enzima de favorecimento da acetilação, estonoacetiltransferase. Aqui está a lisina acetilada, e essa lisina acetilada aqui, ela tem essa partezinha, né, da acetil aqui, que faz com que ela fique mais longe, ela impede a ligação, ela fica aversa à presença da fita do DNA. Então, aí, a fita do DNA fica de forma, né, morfológica, favorecendo a transcrição dos genes. Então, aqui vocês estão vendo isso, né? Eu gosto bastante dessa figurinha, porque ela mostra aqui, ó, a fita mais relaxada, né? Cheia de radical acetil aqui, então ela está numa conformação que favorece a transcrição, e quando você remove o radical acetil, a fita fica mais condensada nas estonas, e as estonas entre si, fazendo com que a transcrição fique dificultada. Além da acetilação, a gente ainda tem metilação de estona, metilação e desmetilação de estona. Nesse caso aqui, ocorre o processo parecido com aquele que a gente falou da fita do DNA, né, da metilação do próprio DNA, só que a metilação da estona acontece principalmente na lisina e na arginina, que não sofrem uma única metilação. A metilação ela acontece em fases, ela pode ter várias metilações, uma em seguida da outra, vários radicais metil que vão se incorporando e fazendo a união entre eles, né? Então, pode ocorrer uma monometilação, dimetilação, trimetilação, e assim, então, quanto mais metilação vai tendo sobre a lisina ou a arginina, vai deixando cada vez mais afim o DNA daquela região da estona, ela fica mais colada na estona, a fita do DNA. E aí isso, então, impede a expressão gênica, né? Vai dificultar a modificação na formação de RNA mensageiro.